Deus. Todos os demônios, a tua vitória, a tua palavra prospere nessa noite. O Espírito Santo abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Podemos sentar. Aleluia. Sim, Deus, fala conosco, Pai. Usa-nos, Deus. Aleluia. Tem um texto aqui, irmãos. Creio que o Senhor quer nos falar através desse texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Que o Senhor fale contigo, comigo. Continue nos usando aqui. Deus já falou tanto, né? Quantos já percebem, já sentiram assim uma cura no seu coração, de alguma maneira? Levanta a mão. Uma cura enquanto ministramos. Tem alguém? Não só cura física, pode ser cura física também, mas assim, algo que o Senhor falou, que te restaurou. Tem alguém que quer levantar a mão assim? Algumas pessoas, aleluia. Depois pode dar testemunho, né? Pode ser aqui, pode ser na célula. Mais alguém sente assim que já foi edificado? Quantos já foram edificados? Oh, aleluia. Mas o Senhor tem mais para nós, amados. Amém? Eu creio sim, né? Continuamos falando. Irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre a edificação da casa de Deus, sabe? O que nós estamos fazendo hoje aqui? O que a gente está fazendo hoje aqui? O que a gente está fazendo quando reúne a célula? Quando faz o discipulado? O que a gente está fazendo quando a gente... Vou curar isso aqui um pouquinho mais para cá. O que a gente está fazendo quando a gente reúne os jovens, os adolescentes? O que é isso tudo que nós estamos fazendo quando faz um retiro de homens, de mulheres, de casais? Quando vocês vêm aqui, a gente está aqui. Eu creio que uma forma de falar o que a gente está fazendo, que é tão importante, é nós estamos construindo, nós estamos crescendo, amém? Nós estamos promovendo a fé, que é dos eleitos, nós estamos batalhando o bom combate, nós estamos batalhando firmemente pela fé do Evangelho. A Bíblia diz ali fé evangélica, né? Mas também pode ser a fé do Evangelho. Nós estamos compartilhando o Evangelho. Mas eu queria dizer assim hoje também, nós estamos edificando a casa de Deus. Nós estamos construindo uma casa. Outro dia nós ministramos aqui sobre o Noé, que ele construiu uma arca, um navio muito grande, porque havia um dilúvio, e aquela arca reteve as 8 pessoas que foram salvas, porque creram e entraram na arca, e todos os animais também, mas aqueles 8 foram salvos pela arca, naquele dilúvio. E hoje, amados, nós temos o propósito eterno de Deus, nós temos dito, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. E nós também podemos definir o propósito eterno de Deus. Tem aquele livro do Edileu, Edificando a Casa de Deus, né? Nós também, que até vai estar aqui em Porto Alegre, perto, acho que essa semana, ministrando, né? De Viamão. Nós podemos também, que é um Edileu, quando eu falo ele é indonésio, um grande movimento de igreja em células na Indonésia. A Indonésia tem um grande avivamento espiritual, amados. Um país de maioria muçulmana, o maior país muçulmano do mundo, maior população muçulmana, mas muito crescimento da igreja, do evangelho, crescimento da casa de Deus, do cristianismo, né? Então, milhares e milhares de pessoas debaixo de perseguição muitas vezes. E ele tem esse livro, Edificando a Casa de Deus, mas não só por esse livro, mas nós cremos também, e temos ministrado aqui nesse sentido também, que, amados, ele coloca assim, que o propósito eterno de Deus é que Deus quer edificar uma casa. Já ministrei outro dia sobre isso aqui. Ele quer construir uma casa. E no Novo Testamento, no Antigo Testamento tinha o templo, e no Novo Testamento nós temos a igreja. Quando nós nos reunimos, nós estamos edificando a casa de Deus, nós estamos fazendo uma construção, nós estamos colocando a mão no arado, né? Não,
mão no arado, tem essa figura bíblica, né? Mas também eu queria dizer, nós estamos levantando os tijolos, né? Nós estamos colocando ali argamassa, um tijolo do lado do outro, até que a casa fique pronta, adornada e bonita, enfeitada, bonita, né? Muitos, quando falamos edificar a casa de Deus, construir, eles pensam na construção do prédio, do templo, o local de reuniões, esse prédio. E realmente um dia nós construímos aqui, Deus nos abençoou e foi construído esse prédio aqui, aleluia, um bom lugar de reuniões, glória a Deus, né? Que vai estar lotado, né? Amém? Mas hoje eu quero falar mais. Assim, a maneira, a forma de cumprir o propósito eterno de Deus. Deus quer ter uma casa na face da terra, Ele quer morar na face da terra, Ele vai morar na igreja. Quem é a igreja? A igreja é o povo de Deus. A igreja não é a construção aqui, né? A igreja é uma construção de vidas, de um povo chamado, um povo escolhido, redimido, resgatado, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, um povo de redimidos por Cristo, o povo de Deus, a igreja de Deus, na face da terra, em todas as localidades, em todo lugar. Esse é o propósito de Deus, construir essa família, construir essa casa, construir esse endereço onde Deus mora na terra, porque Deus está no céu, né? Os céus pertencem ao Senhor, são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e dentre esses homens Ele está escolhendo pessoas para formarem o seu endereço, a sua casa na terra, para habitar na terra. Deus quer, através do homem, Ele sempre quis habitar na terra, Ele sempre quis reinar sobre terra e mar. E a Bíblia diz que assim como as águas cobrem o mar, assim o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra. Amém? E quanto mais discípulos são feitos, quanto mais pessoas, multidões chegando a Cristo, amados, esse eu creio é o coração de Deus, mais e mais a terra se enche da sua glória. Aleluia. Porque essa é a obra de Deus. Diga, a obra de Deus: construir uma casa, né? Construir um endereço, uma casa, uma moradia onde Deus mora. Olha, é muito simples. É muito simples. Jesus falou neste sentido, Ele disse: onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali Ele está junto, ali Cristo está, o Espírito Santo está, né? Ele diz também que aqueles que obedecerem a Ele vão clamar por Ele e eu me manifestarei a eles. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem fazer em nós moradia. Tem uma residência, Deus tem uma residência na face da terra. Nós, o templo do Espírito Santo, o templo, diga templo, santuário de Deus. Individualmente nós somos também templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Eu estou falando para aqueles que já se entregaram a Cristo, né? E ainda pode ser cheio, deve ser cheio do Espírito para transbordar. Amém? Mas também em conjunto, o pequeno grupo, a célula, o discipulado, ali onde tem 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. E ainda mais, quando nós orarmos em concordância uns com os outros, Ele vai responder, porque Ele está aliançado com essa construção, porque essa construção é a sua vontade, é o seu propósito. Vida de comunidade, vida em comunhão, vida de amor. E nós não podemos deixar nada atrapalhar esse propósito do Senhor. Amém? De construir essa casa e de edificar. Diga edificação. Veja, isso é uma linguagem assim para o pessoal da construção, né? Todos envolvidos numa construção, né? Mas é a linguagem também do Novo Testamento. Construir a casa de Deus. Quantos querem ser obreiros? Quantos vão ajudar na construção da casa de Deus? Amém? Aleluia. Olha só, irmãos. Então, com essa introdução eu queria ler aqui capítulo 2 de 1 Pedro. Tem algumas coisas práticas, bases bem práticas do dia a dia para a gente viver aqui, para ajudar nessa construção. Olha só: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, as coisas que a gente deve se tirar fora da nossa vida. Maldade, dolo é falsidade, engano, né?
má fé, hipocrisias, fingimento, de invejas. Será que tem alguém aqui que tem inveja um do outro? Quer dizer, isso aí é as obras da carne, amados. Para edificar a casa de Deus nós não devemos ser carnais, deixar de lado as obras da carne e andarmos no Espírito, porque aí vai ser edificada a verdadeira casa de Deus. Segundo lugar, ou ainda, de toda sorte de maledicências, de falar mal dos outros, fazer fofoca, né? Falar mal dos outros, deixar de lado a maledicência. Bom, entrou tudo no mesmo grupo, né? Essas obras da carne. Em segundo lugar, amados, nós devemos, em primeiro lugar, então, se desvestir dessas obras da carne para edificar a casa de Deus. Em segundo lugar, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Em segundo lugar, nós precisamos desejar alguma coisa. Não andar na carne, andar no Espírito, seguir os mandamentos de Deus, amém? E agora, amar a Deus, amar o próximo. Em segundo lugar, desejar. Nós precisamos desejar ardentemente, irmãos, para a obra de Deus, para a gente continuar edificando, crescendo, ganhando vidas, cuidando de vidas, né? Fazendo a obra do Senhor, treinar vidas. Nós precisamos, irmãos, desejar ardentemente. Tu tem um desejo ardente? Deixa eu te perguntar, qual é teu desejo ardente? Talvez alguém pode ter assim, tenho um sonho. Esses dias o Normélio ministrou sobre sonhos e metas, né? Sonhos e metas para atingir um sonho, uma visão, um sonho. Quem sabe tu tem um desejo, um desejo ardente assim de construir uma casa na praia, por exemplo. Ter uma casa na praia. Pode ser que alguém tenha um desejo assim, mas eu quero dizer hoje, não seja isso tão ardente, né? Pode ser, bota em oração se for, né? Ou alguém pode ter um desejo de fazer uma viagem de férias e tal, né? Conhecer um outro país, um outro estado, ou mesmo aqui mais próximo, tá? Pode ser um desejo assim legítimo, pode orar. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, amém? Quem sabe alguém tem um desejo de ter um emprego melhor, né? Ou de ter uma renda melhor, melhor, bota em oração, não assim de forma egoísta, mas Deus, seja feita a tua vontade, né? Nós temos objetivos, as pessoas têm objetivos assim. Quem sabe alguém quer passar num concurso, o que mais, amados? Os desejos, o que mais pode ser? Passar num concurso e tal. Bom, essas coisas assim, ou constituir família, casar, ter filhos. Bom, isso aí é um ótimo plano, né, também. Mas, amados, que seja assim, antes disso, desejai ardentemente, um desejo ardente, tá? Desejo ardente de construir a casa de Deus, amém? De ser um obreiro do Senhor. Antes disso ainda, um desejo ardente, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. O desejo ardente pela palavra. Quero tocar nos teus desejos, nos meus desejos, né? Eu sei que tem coisas que rivalizam. Eu sei, amados. A gente experimenta, a gente sabe. Tem coisas que rivalizam com esse desejo ardente. Quem sabe hoje alguém está contente porque o time ganhou. Ontem o time ganhou também, né? Isso aí mexe um pouco. Né? Ontem ganhou, hoje também ganhou. Tá? Mas que isso não precisa ser um desejo ardente, porque se perder, a alegria continua igual, não é verdade? A vida é assim mesmo, né? Se o time perder, o que muda mesmo, mas é o desejo ardente da palavra. A palavra de Deus te muda, te restaura, te transforma. Mas eu coloco isso porque às vezes tem coisas que realmente concorrem. Olha, amados, como é que é o solo? Nós precisamos ser solo fértil, solo bom, onde a semente, que é a palavra de Deus, ela é lançada pelo semeador. Jesus conta a parábola e cai em solo rochoso. Não. Se o solo for rochoso, a sementinha ela tem uma raiz que não é profunda. Logo vem o sol e queima aquela planta. Vem as primeiras provações, aquela pessoa se escandaliza e
se escandaliza e já não está com Jesus. Depois vem o solo. O solo, eu penso que nós precisamos cuidar muito, amados, para não ser o solo onde a semente onde a semente é plantada, lançada no meio dos espinhos. Então tem aquele lugar onde está a semente ali, os espinhos que concorrem com a palavra, né? Ela poderia crescer, mas tem muito espinho, tem muita outra planta ali que tinha que ser removida. São os cuidados do mundo, disse Jesus, os cuidados do mundo, as preocupações desse mundo, que concorrem com o crescimento da palavra e sufoca a palavra. Ela não consegue germinar, crescer e se desenvolver e se multiplicar e edificar. Então, né? Uma linguagem mais assim agrícola para aquilo que estamos falando, né? Crescer e depois reproduzir, que é o que Deus quer, porque está concorrendo. Será que algum de nós, temos essa situação? Quem sabe, né? Te sonda e diz: eu vou me libertar dessas preocupações, vou entregar na mão de Deus, eu vou me libertar dessas concorrências aí, porque hoje de manhã ainda falamos que aquele que verdadeiramente se torna um discípulo de Cristo, ele encontrou a pérola de grande valor, a pérola que vale muito, que ele diz: eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou comprar aquela pérola, porque aquilo é o reino, é aquilo que eu quero, é Jesus, amém? E o resto não concorre mais, porque até já vendi, até já me desfiz de tudo aquilo para ter uma nova vida com Jesus, amém? Quantos vão dizer amém? Então, amados, sejamos aquele solo e ainda tem aquela semente que na beira do caminho, que não chega nem na beira do caminho, os pássaros vêm lá e, né, não chega nem a germinar e produzir fruto também. Mas tem a semente que cai no bom solo, o solo que está arado ali, e vai crescer a 30, 60 e a 100 por um. Quantos aqui foram, quando receberam a palavra, esse solo, e continuam sendo, e estão transmitindo a palavra a 30, 60 e a 100 por um? Esse é o solo, o nosso coração, que Jesus, o semeador, que semeia a palavra de Deus, aquele que semeia, esse é o solo que ele está procurando, solo fértil, amém? Diz para o teu irmão: meu irmão, seja solo fértil, aleluia, glória a Deus. Eu quero ser solo fértil, onde a palavra frutifica. Então, amados, nessa noite vamos refletir assim. Aqui diz: desejai ardentemente. Eu sei que às vezes a gente tem desejos, mas que eles não podem concorrer com a palavra de Deus, amém? Nada pode concorrer, porque Jesus é o primeiro, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. E a Bíblia diz: nós podemos crer totalmente que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas, vão ser até acrescentadas, e Deus vai dar, Deus vai abençoar, quando o teu olhar está correto em Cristo, aleluia. Quantos creem? Amém? Quantos têm experimentado a bênção de Deus? Mas não deixa concorrer. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Como é uma criança recém-nascida? Ela quer o leite da mãe, ela tem fome e sede por aquele genuíno, o leite que precisa, até para sobreviver, uma questão de sobrevivência. Se não tiver o leite, vai ter que ter um leite em pó, alguma coisa, mas vai precisar o leite para sobreviver, o leite. Quanto mais, amados, é uma questão de sobrevivência do recém-nascido. Sabe, se a gente tiver 30 anos de fé, não que a gente deve ser como criança recém-nascida, não, a gente precisa crescer, mas no nosso coração a gente deve continuar com o mesmo desejo dos recém-nascidos, pela palavra, pelo genuíno leite espiritual, amém? Porque nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da intimidade com Deus, nós precisamos dessa palavra, do gozo da palavra, desejar e nos alimentar e nos fortalecer, e sermos cristãos amadurecidos, nos fortalecer e ser guiados por Deus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, amém, irmãos? A palavra do Senhor, tem aquele cântico, né? A palavra do Senhor faz bem ao coração.
Aleluia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, diz o salmista. Aleluia. Como é que está a tua relação, teu relacionamento com a palavra? Está estudando a Bíblia? De manhã, à noite, todos os dias? Diga, todos os dias. Te alimenta da palavra. Aleluia. Terceiro aspecto, amados. Ou melhor, ainda continuando, para que por ela vos seja dado crescimento para a salvação. Precisa crescer. Se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Isso aqui é para os cristãos que já têm a experiência que o Senhor é bondoso, porque Paulo diz, olha, para vergonha vossa eu quero dizer para vocês, pode ter gente entre vocês ainda que não tem experiência com Deus, ou no caso aqui não tem experiência que Deus é bondoso, não se encontrou com Deus ainda. Então arrepende-te dos teus pecados, vem para Jesus, né? Terceiro lugar, amados, então, tirar as obras da carne, continuar desejando o genuíno leite espiritual, a palavra do Senhor. Terceiro lugar, chegando-vos para Cristo, para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, chegando-vos para Jesus, aproximando-se do Senhor Jesus. Assim a gente edifica a casa de Deus, com intimidade com Deus, intimidade com Cristo, chegando-vos para a pedra angular que é Cristo. Amém? Não se afastando dele, não tendo medo, não sendo como uma rocha de ofensa, de escândalo, mas sendo uma rocha que é a nossa rocha, sobre quem a gente edifica a nossa casa, sobre quem a gente constrói a casa de Deus, a nossa casa e também a casa de Deus, amém? A família e a igreja do Senhor, aleluia. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, o ressuscitado, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa é a pedra que faz toda a diferença, amados, na nossa vida. Também vós mesmos. E agora, mais um aspecto aqui. Como nós vamos construir a casa de Deus? Chegando para Jesus, que é a pedra angular da igreja, a pedra de esquina, e também nós como pedras que vivem, pedras vivas. A gente imagina um edifício e tem ali os tijolos, né? São pedras mortas, mas na igreja de Deus nós somos também. Jesus é a pedra angular, a casa de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tem o fundamento, e aí sobre esse fundamento nós somos construídos com pedras que vivem, pedras vivas, cada um tijolinho, um tijolo vivo. Como é que é uma pedra viva? Uma pedra que se move, uma pedra dinâmica, uma pedra que tem dons espirituais, uma pedra que pode profetizar, que pode ajudar, que pode socorrer, que pode ensinar, que pode pregar, que pode cantar, que pode, mais do que isso, pode trazer auxílio aos necessitados, ser um diácono, trabalhar na diaconia, trabalhar com jovens, uma pedra que se move, que vive, que faz discípulos, aleluia. E a casa de Deus ela é construída assim, amados, com pedras que vivem, não são pedras mortas. Sois então edificados, casa espiritual. Essas pedras que vivem, nós estamos edificando uma casa espiritual, a casa do Espírito Santo. O que é uma casa espiritual? Onde Deus mora, onde o Espírito Santo opera, e é tão gostoso edificar uma casa espiritual, amém? Onde a obra se multiplica, se reproduz. Casa espiritual para ser de sacerdócio santo, e ainda mais isso, amados, sacerdócio santo, somos sacerdotes, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos então oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, oração e intercessão, por exemplo. O aroma diante do Senhor da oração, da intercessão, a intercessão que move o coração de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, através de Cristo. No Antigo Testamento tinha o sumo sacerdote, a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. No Novo Testamento nós temos
Nós somos sacerdócio real, intercessores, né? Nós estamos oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis, boas obras, a prática da justiça, a oração, a intercessão, as boas obras e assim por diante. A ministração com dons do Espírito, o crescimento, o dinamismo, e assim a igreja cresce, também em número, porque o amor de Deus está ali operando. Pois isso está na Escritura, verso 6: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, os que confiam em Cristo, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então tem aqueles que se escandalizam com a palavra, né? Desobedientes. Mas Pedro continua dizendo: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real. Assim está sendo edificada a casa de Deus. Vocês são raça eleita. Não podia ter linguagem assim mais poderosa, preciosa, mais assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. O meu povo, Deus falando, com base no Antigo Testamento, lá em Êxodo, tem uma palavra parecida, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom, nós temos uma finalidade, amados, uma finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes de Deus, de Cristo. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Judeus e gentios formando a casa de Deus. Quantos vão se animar e vão achar esse projeto aqui, essa construção é o projeto da minha vida? Só líderes? Será? Os líderes eles vão treinar e aperfeiçoar nesse sentido, eles vão impulsionar o povo nesse sentido, né? Vão animar, os profetas vão animar o povo nesse sentido, os mestres vão ensinar nesse sentido, o cumprimento da grande comissão. Mas quantos vão se animar? Alguém vai dizer: construir uma casa? Isso aí eu posso tentar construir uma casa para mim, para eu morar. Olha, amados, que satisfação. Alguns eu um dia construí uma casa, né? Lá onde eu moro hoje ainda, né? E eu vi, é uma satisfação. A casa está pronta. Tem alguns aqui, vários já passaram essa experiência. A casa está pronta, aí tu pode ir lá morar. Quantos estão animados em construir a casa? Mas eu já vi gente dizer assim, sabe, eu vou construir minha casa, depois que ela está pronta, eu vou ir para a igreja, vou servir a Cristo. Faz assim, está errado. Diz: está errado, está muito errado. Tu tem que construir a casa de Deus antes. Tu tem que ser um obreiro de Deus muito antes de construir a tua casa, né? Amém? Porque é muito melhor. É eterno. Diga: é eterno. Aí tu está dentro do plano, propósito de Deus, não do teu próprio. E Deus é maior, né? Imagina o cara lá que ajudou a construir a arena lá, o operário botou um tijolo, fez alguma coisa. Ajudei a construir lá o Beira-Rio, a arena, os caras, que orgulho, né? Pode pensar assim, né? Mas o que é isso? Uma construção importante, quem sabe um prédio tão importante, suntuoso. Mas quantos vão dizer: eu estou ajudando no projeto de Deus de construir a casa de Deus? Alguns ficam muito conhecidos, grandes pregadores podem se tornar muito conhecidos, mas quantos, a maioria, não é tão conhecido, não é conhecido, mas na eternidade vai ter o seu galardão eterno, porque é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e ajudou a colocar os tijolos, a construir
A casa de Deus. E quando a casa de Deus ficar pronta, aleluia, no dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja, vamos juntos para a glória. Missão cumprida. Tu vai dizer: missão cumprida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está sendo preparada, diz Paulo, né? E a todos quantos amam a sua vinda. Mas que triste se alguém chegar naquele dia: missão incompleta, não terminei. Terminei a minha casa, fiz mais uma casa, mais outra casa, né? Mas eu não terminei a casa de Deus. Eu não ajudei a terminar a casa de Deus. E entre as missões aí, né, amados? As missões mundiais, as missões regionais, amém? As células, a edificação. Quantos creem que isso que eu estou falando também é crescimento numérico? Levanta a mão. Quantos creem que eu quero ajudar? Porque é em número também edificar a casa. Mas é evidente, né? Não tem como ser diferente. Tudo que cresce é assim na natureza, amados. Uma árvore, a semente cai lá longe, e daqui a pouco nasce outra árvore, e daqui a pouco vira uma floresta, amém? E é assim, os passarinhos levam pólen, sei lá como o vento leva o pólen para lá, vira uma flor. Tudo que reproduz é assim, amados. E também a casa do Senhor, a vida de Cristo sendo reproduzida no discipulado, discipulando vidas, a vida do Senhor Jesus, aleluia. Amados, vamos pegar em Ageu aqui, ó, bem prático. Eu quero mesmo te convocar e tu dizer: eu quero ajudar na edificação da casa de Deus, eu quero me motivar nesse plano eterno, eu vou estar ardentemente motivado, eu estou motivadíssimo nessa edificação. Eu quero ajudar. Eu vou botar uma porta, vou botar uma janela, né? Ageu. Cadê Ageu? Quem achou? Olha só, tinha gente dizendo assim, ó, Ageu capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aquele povo estava meio... A obra tinha até parado, sabe? Ela tinha parado há alguns anos. Fala lá em Esdras também, né? E os profetas começaram a profetizar, animar o povo. E o povo respondeu, os líderes responderam: vamos edificar. Mas primeiro eles estavam dizendo assim, ó, ainda não chegou o tempo. E a pessoa diz: ó, isso é lá no futuro, agora o tempo é outro. Não. Verso 7, assim diz o Senhor. Vamos ver o que o Senhor fala: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor quer a construção da casa. Verso 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, atenderam os profetas, a voz do Senhor. Esse é o ministério profético, né, amados? Animar o povo para fazer a obra do Senhor, amém? E lá em Neemias diz: o povo tinha ânimo para trabalhar, para reconstruir os muros da cidade. E nós temos ânimo para fazer a obra de Deus, amém? Obrigado, irmão. Amém, sim, glória a Deus. Quantos vão dizer sim? Oh, aleluia, eu sou um obreiro, amém? Aleluia, glória a Deus, eu estou nessa. Antes dos meus projetos, vocês não podem ver, só eles não podem concorrer. Se concorrer, vai falar com o teu discipulador, vai pedir um conselho bem bom de alguém que é um obreiro de Deus. Diz: não pode concorrer, né? Senão não vai frutificar. Aqui estava concorrendo, eles estavam tendo casas apaineladas, né? Mas lá enfeitadas, mas lá pelas tantas eles atenderam a voz. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, verso 13, o enviado do Senhor falou ao povo, seguindo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, fazendo discípulos, fazendo a obra do Senhor, esse plano eterno, o Senhor diz: eu estou com vocês, eu sou convosco. Na grande comissão ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quantos aqui querem a companhia de Deus? A companhia do Senhor, do Espírito Santo?
Então diga: vamos fazer a obra de Deus. Eu estou convosco, aleluia! Arregaça as mangas. Eu estou convosco. E olha só, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era o líder, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Não só o espírito do governador e do sumo sacerdote, o Senhor despertou, aleluia, o espírito de todo o povo aqui despertado, amém? Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, amém? Aleluia. Vamos dar uma lidinha aqui em Efésios, que eu vi hoje de manhã. Eu quero só ler um versículo. Efésios, olha só, vamos para o Novo Testamento. Como é importante isso aqui, amados, para a casa de Deus ser edificada. Esse texto de Efésios aqui está falando na edificação da casa. Muitas vezes nós lembramos Efésios 4, 11, 12 e um pouco paramos ali, mas poderíamos ir do 13 ao 16, Efésios 4, mas eu quero pegar o verso 16 aqui, que diz assim: aqui temos a figura do corpo, né? Não só do edifício, mas o corpo de Cristo, onde somos membros uns dos outros, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Olha só, o corpo de Cristo deve, para ele reproduzir, para ele crescer e se edificar, ele deve estar bem ajustado, consolidado, firme, forte, saudável, amém? Pelo auxílio de toda a junta. O motor também tem as juntas, né? Tem um monte de buchinha lá em junta, tem que ter, né? Mas aqui o corpo humano também, as juntas, os ligamentos, as articulações entre os ossos, entre os membros, entre os músculos, tendões, né? Juntas, olha só, o auxílio de toda a junta. O que são as juntas, amados, entre os membros? Eu creio que são dons, relacionamentos, serviços, muito serviço, diga muito serviço, o serviço dos santos, as mutualidades, sujeitai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Isso se vive lá no pequeno grupo, né? Admoestai-vos mutuamente, instruí-vos uns aos outros, aleluia, amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, e ter ânimo nisso, nessa construção, muito ânimo, muita alegria, muito ânimo, tenha bom ânimo. Jesus falou para os discípulos: tenha bom ânimo, muita alegria nessa construção. E aqui diz: segundo a justa cooperação de cada parte. E assim eu estou encerrando aqui. Segundo a justa cooperação de cada parte, cada um cooperando. Diz para o irmão: meu irmão, eu preciso de ti. Jesus te quer com dons. Vamos trabalhar a justa cooperação de cada parte, de cada um. Se ficar um parado, sem trabalhar, começa a ficar estagnado. Se dois, aí o profeta vai lá e diz: vamos trabalhar. E o evangelista vem: vamos evangelizar, vamos organizar. E o povo: você não vai dar certo, já foi tentado outra vez. Já ouviu isso aí? Vamos rir disso, irmãos. Isso aí já foi tentado, não vai dar certo. E tem aquele, daí o mais crítico ainda diz: deixa os outros ir, eu vou ficar em casa olhando televisão, né? Aí tem a reunião lá, reunião de discipuladores, ou retiro. Fim de semana, cara, eu vou acampar, vou pescar, né? Nada contra uma pescaria, mas tudo tem sua hora. Diga: tudo tem sua hora. Amém? Vocês estão entendendo? Aí nós vamos fazer um retiro. Vai vir o pregador tal. Mas isso aí ele vai falar. Eu já ouvi isso aí tudo, já ouvi. Quantos acreditam que tem que ouvir de novo? Seja honesto. Quantos acreditam? Eu tenho que ouvir de novo, e 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 sempre é novo. Amém?
sempre pode ser novo. Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Só que o tempo vai passando, a gente vai engordando. Em vez de edificar e construir a casa de Deus, a gente vai engordando, espiritualmente engordando. E tu come, e tu pensa sempre o mesmo gosto, né? E tu está engordando. Em vez de ser um canal de bênção, de trabalhar, de abençoar, tu está lá parado lá. Passa os anos, está parado. A engorda espiritual. Quantos conhecem a engorda espiritual? Né? Mas o Senhor quer que tu, veja bem, Deus disse para Abraão, Ele não disse assim, só assim eu quero te abençoar. Ele disse, seja você uma bênção. Tu sabe quando alguém cresce espiritualmente? Quando ele faz um discípulo. Eu vou te dizer quando alguém cresce espiritualmente, quando ele ganha uma vida para Jesus. Se alguém não ganhou ainda uma vida para Jesus, ele tem, eu preciso ganhar uma vida para Jesus. Eu tenho que ganhar uma vida para Cristo hoje. Lembra do Moody, aquele grande evangelista do século XIX? Ele foi um grande evangelista. Ele tinha um propósito: eu vou falar de Jesus todos os dias. Todos os dias para alguém eu vou falar de Cristo. Era meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite, chovendo, dia frio, na Inglaterra, eu creio, né? Ele lembrou, não falei de Cristo hoje ainda. Ele levantou naquela noite fria, já estava quase pegando sono, eu creio, né? Levantou, tinha um guarda na esquina, um vigia, ele foi lá falar de Jesus. No final do dia, a pessoa se converteu. Amém? Se tornou firme na fé. Quantos creem? Diga, é possível. É possível. Glória a Deus. Assim tu cresce espiritualmente. Porque tu vai ter que dar, depois tu vai ter que nutrir, tu vai ter que ensinar, reproduzir, passar com ensinamentos, cuidar de vidas, e aí tu cresce mais outro tanto, e cresce mais, e vai crescer, e a tua vida é mais feliz. Quantos vão acreditar que a vida que é usada por Deus, que abençoa outras vidas, tu te torna mais feliz do que quando tu só retém para ti, e tu não quer dar nada, só retém. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. E uns estão sempre sugando, né? Tem um crente que sanguessuga. Sanguessuga é bravo, né, mas sugando. Só suga a força dos outros. Não, é hora de tu ser uma força para o outro. Amém? Suportai-vos uns aos outros em amor. Quantos querem? Diga, eu quero ser usado por Deus. Eu vou construir a casa de Deus. Vamos ficar de pé, amados. Aleluia. Hoje é a hora. É a hora. É a tua hora. Tu vai dizer, eu vou sair daqui. E não é só uma emoção, não é só para até amanhã, não vai durar só até amanhã. Aí vai chegar na célula, o líder vai perguntar assim: o que foi ministrado domingo? E o cara vai, metade não lembra mais. Que pena, né? É ou não é? Tu não lembra. Mas se tu sair daqui iluminando se tu tiver uma atitude assim, ó, o pastor lá pregou, eu vou dar uma checada em casa, vou ler o texto em casa, vou continuar o trabalho. Aí tu vai lembrar, né? Aí tu vai lembrar e vai compartilhar, vai chegar na célula cheio, pá, aquele aspecto ali, sabe? Hoje de manhã a gente reuniu o nosso grupinho ali da supervisão, minha supervisão ali, para falar das células. Eu pensei, vamos falar do que foi ministrado um pouco. Sabe que a gente devia, eu acho, sempre fazer isso? Sempre deveríamos fazer isso aí. Eu acho assim, porque senão a gente esquece mesmo. A gente devia ter um momento de pequeno grupo aqui, ó. Sempre seria bom. Não estou dizendo que nós vamos fazer todo culto, mas assim num retiro. Vamos nos alimentar agora? 3, 4 pessoas. O que o Senhor falou contigo? O que tu aprendeu? E um vai edificando. Isso é a célula, amados. Mas todo mundo está cheio. Quantos querem ser cheio? Amém? E vai falando, e vai edificando, e vai construindo, e a casa de Deus vai construindo, vai ficando bonito, vai ficando legal. Que igreja joia, que casa maravilhosa, cheia de amor, cheia de vínculos, e o vizinho é atingido, mas eu também quero. Conto com a simpatia de todo o povo. Aleluia. Quantos querem congregar numa igreja assim?
Amém? Oh, eu quero ver isso. Eu estou vendo já estou vendo há vários anos, mas eu quero ver mais. Diga, eu quero ver mais. Eu vou além, até Jesus voltar. Amém? Aleluia. Vamos orar, amados. Você quer ser um obreiro de Deus? Sim, Senhor, nós nos colocamos aqui nas tuas mãos. Vem aqui na frente. Tu quer dar esse passo, deixar as concorrências de lado e dizer: Jesus é o primeiro. Amém? Aleluia. Pode vir aqui na frente. Tu vai dizer: Jesus é o primeiro. Quem sabe tem alguém que ainda não tem certeza que se converteu a Cristo, vai também vir aqui. Eu quero me entregar a Jesus. Aleluia. Jesus vai me transformar. Eu quero ser curado, eu quero ser usado por Deus. Nós vamos orar juntos aqui. Não é só um ato religioso, mas eu creio um ato de transferência de unção, um ato de compromisso, um ato de fé. Aleluia. Parceria em Cristo uns com os outros. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Vai tocando essas vidas. Muitos amados vindo. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Eu vou edificar lá na cela. Eu vou trazer um contato. Deixa o Senhor trazer a sua respiração do seu espírito no meio do seu povo. Aleluia. E vai ser tão tremendo. Vai ser tão maravilhoso. Vai ser em outros lugares. Para outros lugares. Pode crer, eu creio, né? Para outros lugares. Amém. Igreja apostólica, igreja profética, igreja pastoral, evangelística, de ensino. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Faz a obra, Pai. Senhor, que cada um aqui seja um obreiro, cada membro um ministro na tua casa, Senhor. Multiplica os ministros, multiplica os obreiros apaixonados, aqueles que desejam ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, e aqueles que se achegam a Cristo. Cada um de nós, eu me coloco também junto, Senhor. Eu quero me achegar a Ti mais e mais e Te ouvir a Tua palavra, para abençoar vidas, abençoar pessoas, ó Pai. Diga: usa-me, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, me enche do Espírito. Eu quero estar cheio do Espírito. Eu quero ser uma pedra viva nessa construção, não uma pedra acomodada, mas eu vou ser uma pedra viva. Aleluia. Glória a Deus. Vou ser uma pedra viva na construção. Diga: eu vou ser uma pedra viva. Vem, Senhor. O Senhor está operando hoje. Ele está te chamando. Ele vai te dar dons. Senhor, a Tua palavra diz que nós vamos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos. Desculpem. Concede Teu Espírito dons agora. Convicção de dons, Pai. Dons do Espírito. Diga: eu recebo. E o Senhor já está te dando um dom ali, já está te lembrando um dom que Ele já te deu e que precisa ser revitalizado. Dom de pregação, dom de fé. Aleluia. Dom de milagres e prodígios. Libera dons de curar, Pai. Dons de curar, Pai. Dons de curar. Muitos aqui podem orar pelos enfermos e serem curados, fazer visitas. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos. Vem com o Teu Espírito, com o Teu propósito. Eu quero estar dentro do Teu propósito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dentro do Teu propósito. Aleluia. Para fazer a Tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quebra as cadeias, Pai. Tira as concorrências. Coloca diante do Senhor, mesmo que seja um solo fértil. Deixa o Espírito de Deus te falar. Tem alguma concorrência, tem alguma coisa que tu tem colocado na frente mesmo do Senhor e da sua obra. Vamos construir a casa do Senhor. Senhor, tira as concorrências, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Aleluia. Sim, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quantos são obreiros de Deus? Vem, Senhor, minha vida oferecer. Como oferta de amor e sacrifícios. Que bom. Aleluia. Como oferta
A Bíblia diz em Neemias: o povo tinha ânimo para trabalhar. Hoje nós falamos também nesse sentido, de ter esse ânimo, tende bom ânimo, alegria e gozo. Então tu pode dar um abraço no teu irmão, uma chacoalhada, pode dar uma sacudida nele assim, ó. Tenha bom ânimo. Nós vamos ter, eu vou sair daqui com ânimo, com alegria. Aleluia. Vou manter o ânimo na semana.